Então, gravando oficialmente, sejam bem-vindos. Aula 10, máfia mais perigosa da sua cidade. A máfia mais perigosa da sua cidade. Vamos lá, então, entender o que é isso. Última aula do módulo Unidade, nós vamos falar de uma aula perigosa e muita gente não vai entender bem o que eu tô falando, ok? Mas assiste umas 2, 3 vezes até pegar. A máfia mais perigosa da sua cidade. Pablo, você é mafioso? Não. Mas é o seguinte, uma coisa eu não abro mão. De ter uma família das mais temidas do país. Para ser uma das famílias mais temidas, porque você vai matar os outros, vai fazer isso? Não. Das famílias onde as pessoas olham e falam assim, ó, como esse marido ama essa mulher, como esse marido dá a vida por esses filhos, como eles prosperam, como eles abençoam outras famílias, como. Famílias que têm poder, vou te falar. Existem famílias no Brasil, 5 famílias que só as 5, elas têm mais patrimônio que 100 milhões de pessoas, 100 milhões de brasileiros. O que é ser uma família perigosa? Uma família que tem poder, fluência e influência, fluidez e influência, são coisas diferentes. Tem gente que conhece todo mundo, mas não dá conta de fluir nada através da influência. Eu tenho os dois. E aqui tá. A gente vai ter unidade. Um dia nós vamos sentar em alguma confraria juntos, tendo unidade, fazendo algo. Não escondo o que tá no meu coração, porque foi ele que pôs, eu não criei isso. Nós vamos ser famílias que são ogivas de fato e que arregaçam com a terra, positivamente falando. Nós vamos apontar para um alvo, imagina soltando 10 mil ogivas. Nós vamos apontar para um alvo e nós vamos tocar o terror. Nós vamos ter uma confraria no futuro. Guarde isso no seu coração. Isso não é uma promessa de produto que eu te vendi, não. Nós vamos ter uma confraria, nós vamos sentar e aqueles que tiverem os melhores resultados vão sentar nas cadeiras do mesmo nível que o Marechal aqui. O que é meu alvo? Fazer todo general se enxergar, todos que são chamados para ser generais, e eu vou formar marechais. Marechais para cima de general. Por quê? Porque é uma coisa muito simples. Nós vamos tocar o terror na terra. E muitas pessoas não entendem, mas essa aula é sobre isso. Se você tratar a sua família como uma máfia de verdade, ninguém sai e ninguém entra. Primeira coisa, família, tô falando dentro de casa. Você quer ter um casamento abençoado? Nunca põe nem um carinha dentro, nem uma mulher dentro, que nunca vai ter adultério lá dentro. Ponto. Como que sai dessa família? Multiplicando essa família por outra. Ou seja, seus filhos têm que sair, eles são multiplicações, eles não são divisões nem subtrações. Tem gente que acha que a família, quando o filho sai, a família diminui. Não, a família multiplica. Então, de fato, o que eu quero te falar? E agora eu aqueço meu coração para te falar isso. Antigamente, quando alguém encostava em alguém da sua família, juntava todo mundo e ia para cima. A gente não tá lutando contra carne e sangue, mas principado e potestade. Quando o diabo, quando o demônio, quando qualquer pessoa do mal lembrar do seu nome ou do cedilha do Marçal, a pessoa vai estremecer, ou o diabo, nossa, deixa esse povo em paz. Esse povo não merece a gente gastar energia, porque vai ter que mandar batalhões, legiões para encher o saco, e esses bichos, eles são simples. Eles carregam a palavra, eles andam em princípio, eles andam em propósito, eles são insuportáveis. Deixa eles em paz, vamos mexer contra os bobinhos. Por que eu tô te falando isso? A sua família tem que ser a mais perigosa da sua cidade. Aonde a sua família fala, vamos orar por isso aqui. As pessoas falam, não, se essa família tá fazendo, o regaço vai acontecer. Meu amigo, tem a palavra como... Não como só escudo, mas como espada, capacete, alicerce, tudo. A sua família, não é que você vai fazer marketing que ela é a mais perigosa, ela será reconhecida como a mais perigosa da sua cidade. Por que eu falo isso? Sirva as pessoas, maior é o que serve. Pega esses códigos que você está aprendendo e vai salvar outras famílias, você vai ficar mais perigosa. Tem 3 tipos de fama, no céu, na terra e no inferno, nos 3 lugares. A fama mais importante é no céu. A segunda fama mais importante é no inferno. A terceira é na terra. As pessoas só querem a fama da terra. Pessoas só querem a fama da terra. No céu, faz grandes feitos na terra, governa, faz o que Deus mandou, é famoso no céu. No inferno, combate a destruição, combate o roubo, matar, roubar e destruir. E traz vida em abundância e transbordo na terra, é famoso no inferno. E por último, na terra. Tanto faz na terra. Se você for famoso no céu e no inferno, na terra, meu filho, estremece. Mas tem muita gente famosa na terra que ninguém sabe nem quem é no inferno e nem no céu. Tem gente que é tão servo do diabo que nem tem fama no inferno. Só pra você ter uma ideia. Quando você toca o terror com peso, essa família sua, e você enxergar ela como máfia, você nunca vai desfazer contrato e pacto que você tem com o seu cônjuge. Você nunca vai desvalorizar seus filhos. Você sempre vai dar a vida por eles como Cristo deu a vida pela igreja. Nós somos a igreja. Você entende? Eu falei máfia para pegar bem pesado. Então, para fechar essa unidade, nós estamos unidos em unidade. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer sua tarefa. Nós vamos encontrar na fase 5 pessoalmente, 7 de setembro, e o pau vai quebrar. Fechou? Tamo junto até depois do fim. Essa data ela pode mudar, viu? É nóis. E aí? Começamos bem, ó. Esse barulho de despertador, Pedro, ele é teu ou é do vídeo do cara mesmo?
Eu fico em dúvida sempre. Tem um despertadorzinho, vocês perceberam quando o vídeo está acabando? Não, mas é dele. É ele que coloca para poder falar o tempo necessário lá dentro do que ele quer falar. Né? Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal desse grupo aqui, ó. Quem já assistiu O Poderoso Chefão vai entender o que ele tá falando sobre máfia. Quando fala de máfia, cara, a família é a coisa mais importante na máfia. E na máfia, pessoas que não são da família não entram pra máfia. Não, eles são associados. É o que minha mãe chama de agregados na nossa família. Por exemplo, minha esposa, minha mãe considera uma agregada, quer dizer, uma pessoa que foi agregada a essa família. Então, quem não assistiu O Poderoso Chefão, assista. É um filme clássico e sensacional. E vai entender que a família é a coisa mais importante para eles. E quem trai a família por conta de outros sofre as consequências também. Então, acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer aí sobre a máfia mais perigosa, né? Show! Gratidão aí por compartilhar. O que mais que vocês pegaram aí, gente? Eu traria a questão que ele diz dessa fama do céu, terra e inferno, eu traria até para uma questão de talvez até com um pouco da aula de ontem, um pouco de propósito, de como os grupos sociais pensam, né? Essa ideia de ter essa fama no céu, esse inferno, essa terra, pode ser, por exemplo, eu interpretaria tanto da forma como a conotação religiosa pessoal, e também interpretaria, e aí serviria para qualquer caso, vamos pensar assim, que esse céu, esse inferno, essa terra são a forma com que eu penso, né? E as associações que eu faço. Às vezes, é bastante interessante, por exemplo, para nós, né? Vamos trazer para o nosso negócio. E eu estou pensando agora aqui com vocês, o que seria ter um sucesso no céu para nós, né? É estar andando junto com a nossa linha ascendente, é tá se aconselhando, é estar se associando, né? No inferno talvez seria a questão de ter a possibilidade de ir abrindo oportunidades para as pessoas que, que a gente foi encontrando no caminho, e na Terra ficou difícil. Mas é isso, na verdade eu estou viajando aqui, cara. Otávio, você está falando, eu também estou na viagem aqui. A palavra que veio é legado. Você deixa um legado na terra e ele retumba tanto no céu quanto no inferno. O que vocês acham? Boa, boa. Me cai bem isso também. Perfeito. Me cai bem isso também. O que mais, gente? Vocês entenderam naquela parte onde ele fala que o foco, na realidade, é formar novos generais para que eles possam se enxergar, para eles entenderem quem de fato eles são, realmente. Esse é o propósito dele. Como vocês entenderam isso, quando ele coloca. Bem, se a gente for pensar, tô trazendo de novo para dentro do nosso negócio, é basicamente o que acontece com as pessoas que se conectam ao projeto, vamos dizer assim, né, dentro de todas as suas esferas, né? A gente acaba descobrindo potencialidades e nos tornando generais, né, nesse sentido que ele coloca. E a partir daí a gente está apto também a encontrar outros aspirantes a generais. E isso é uma roda que não para, né? Perfeito. O que mais, gente?
Pedro, um questionamento que me veio aqui agora. Um general é um diamante e um marechal é um crown? Pode ser? A gente pode fazer essa associação? Pode ser? 9% é soldado raso. Ô, Aldemar, você Oi. comentando aí, eu estava comentando com a Glória aqui, até no nosso projeto. No caso de ser novos generais, tomando como base o Fábio, que é o diamante. Buscar ajudando outras pessoas a ser diamantes também. Sempre no foco ajudar as pessoas, porque sempre o que serve é maior que o seu do que o servido. Então, essas pessoas que estão sempre acima, eu vejo, né, pelo que eu entendi, é sempre estar transbordando e ajudando outras pessoas. Legal. E se você E pegar a olha, ideia... olha que legal, Adriano. Ô, Pedro, desculpa, vai lá. Não, pode falar. Um general, a gente só tem marechais dentro das Forças Armadas, mais especificamente dentro do Exército. E o marechal, ele é o cara que ele foi um general de guerra, é o cara que foi para uma guerra real. Ele é condecorado marechal. Se a gente for pensar no que o Adriano falou, nesse sentido dos líderes que servem, tanto os generais quanto os marechais, se a gente for pensar assim, né, na posição deles dentro de um campo de batalha, eles são ali, eles são o cérebro, muitas vezes eles são também o coração, a entrega. Eu acho que o que o Adriano falou aí foi um insight muito bacana. O cara só é marechal se ele for para a guerra. Não tem outro jeito, Com né? certeza. Ele tem que sair do outro lado. Ele tem que atravessar. Ele tem que ir e voltar, né, Otávio? Ele tem que ir e voltar, né? Tem que ir voltar para ajudar os outros também depois, senão... Exato. Show de bola. Show de bola. Então, toda vez que ele falar general, a gente considera diamante, ok? E marechal a gente considera crown. Poderia. Fechou, isso Por mesmo. exemplo, ó, um marechal, vamos pensar nessa brincadeira, um marechal supremo aí, né, que talvez com a entrega dele surgiu o Brasil quase que todo, Dexter Yeager, né? Sem dúvida. Show. Quando vocês entendem da parte de transbordo, e até entrando dentro do conceito que o Adriano trouxe, não tem como você transbordar para cima. O transbordo, quando acontece, ele escorre pelas laterais e vai para baixo. Então, quando você transborda nas pessoas que estão abaixo. Assim como quando ele coloca, né, sobre a questão, quando Deus está com a base e você andar embaixo dele. Então, entendam nesse conceito também. Né? Só para quem ainda, para visualizar, vamos dizer, esse conceito assim, para ficar mais claro. E o que ele diz ali quando diz assim, tem a palavra não só como escudo, mas como a sua espada, o seu capacete, o alicerce de tudo. O que vocês entenderam nessa parte? A palavra bíblica, né, Pedro? A palavra de Deus, não? Sim. É o conhecimento espiritual do Senhor. Exatamente. Né? Show, Sônia. E eu, inclusive, fico encantada dele falar da família, que essa questão mesmo da gente que tem os filhos, que saem para casar, que tem pessoas que acham isso, né, que está perdendo os filhos. É o contrário. Tá modificando. Igual eu, por exemplo, vou te dar um exemplo meu aqui, eu já tenho 2 filhos casados, que voltou 4, vieram 2 a mais, e mais um netinho, então minha família agora, que eram 6, viraram 9. Exatamente. Né? Fantástico. Exatamente. Show, obrigado, Sônia. Quer a falar, Adriano? Desculpa, Pedro, é que na hora da sua pergunta travou, a gente não ouviu qual foi sua pergunta. Aí eu não consegui, eu entendi da Sônia falando para transbordar a família, gerando o que ele falou, mas eu não entendi a pergunta. Poderia só refazer? Ah, sim, eu falei, tem a palavra não só como um escudo, mas a espada, o capacete, o alicerce, a base de tudo.
Beleza, André, eu agora entendi que a Sônia falou com a pergunta. Obrigado, Legal. Pedro. Imagina. Eu colocaria também aí, só para colocar em paralelo com um outro raciocínio, talvez esse uso da palavra, como todas as ferramentas e não só como uma delas, é fazer valer o que você diz, né? O que você diz para você, o que você diz para os outros. Quem sabe uma chamada para coerência. Fiquei pensando nisso aí, né? Que seria uma outra forma de pensar, não só na palavra, como a palavra para quem tem essa, não só pelo raciocínio com que a Sônia colocou, mas também como a palavra, a minha palavra para eu mesmo, para aqueles que me ouvem. Que faz sentido também, né? Sim, faria. Sem dúvida. Wilson. Então, essa questão da palavra aí dá para a gente trazer para o contexto do nosso negócio também, né? Sobre quando a gente está mostrando um plano, demonstrando um produto, pegando esse contexto do que ele passa, é como se a gente estivesse num campo de batalha, né? E aquilo que a gente seria, no caso dos generais, colocando no contexto dele, e a palavra seria até, a gente poderia até mesmo pegar aquele que o Otávio falou sobre ter a coerência, mas adicionar também aquilo que a gente aprende no sistema educativo, né? Desse modo, a palavra seria tanto nosso escudo quanto nosso ataque, como ele coloca. Perfeito. Dá para fazer essa analogia também, sem sombra de dúvida. E aí, quando eles colocam aqui, quando você tocar o terror e formar essa máfia, você nunca vai desfazer esse pacto com o seu cônjuge, você nunca mais vai desvalorizar os seus filhos, você sempre vai dar a vida por eles, assim como Cristo deu a vida, né, pela igreja, no caso nós. Lindo isso, né? Fantástico isso. O que vocês podem dizer sobre isso? Qual é a leitura que vocês fazem sobre isso daí? Pedro, Pode falar, Edson. o que eu percebi que nessa aula ele toca muito no princípio da aliança, né? E aí, quando ele traz para a família, ele traz a sua família nuclear. E nas primeiras aulas, lá não sei se nas primeiras, mas em alguns modos anteriores, ele fala do papel do marido, que é justamente esse que foi citado agora, né? De estar à frente, tudo. E para mim, essa aula aí tocou muito na aliança, né? Nesse princípio. Nos outros, na verdade, fala de princípios, né? Mas quando fala da família, é o princípio da aliança. Legal, bem colocado. E a aliança, ela não tem fim, não tem começo, e ela não tem emenda, né? Então, e aí quando a gente fala de aliança, a gente está falando realmente em unidade, né? É onde você se torna um só. Exato. Show, gratidão, Eduardo. Mais alguém nessa parte aí? Quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Vou só revisar as perguntinhas aqui e a gente vai para o próximo, então. Ele pede para você conceituar o que é uma família perigosa, da forma como ele colocou aqui, né? Ok? Escrever 3 tipos de fama e aonde você quer ser reconhecido. No céu, no inferno ou na terra? Lembre-se que a escolha é sempre sua, né? Nós vamos tocar o terror na terra. Maior é o que serve. Transborde na vida de uma família nova
o que você está aprendendo. Bem tranquilo aqui também, né? Show? Mais algum comentário nessa? Vamos para a próxima? Tranquilo? Então vamos para o próximo lá. Código A. Aceite que você é rico. Aula fantástica. Prestem bastante atenção, gente. E aí? Tamo junto, módulo 8, hein? Que módulo é esse? É o decoder. Por que coloquei esse nome? Eu vou passar coisas que parecem tão simples, na verdade elas são mais simples do que você imagina. E em cada aula eu vou te passar um código. Como é que é esse código? Ah, por que você gosta de ficar embaralhando as coisas? Eu gosto de clarificar as coisas e torná-las tão simples que você fala assim, mas não é possível que era isso. Você tem essa sensação durante o curso, durante as lives ou momentos que você me vê na mentoria? Clareza. Coisa que eu tenho certeza que eu tenho um dom é fazer as coisas ficarem claras. Então nesse módulo a gente vai falar de decoder, é o quê? Decodificar. Mas antes eu vou te explicar, ó, fez as tarefas, né? A tarefa do último módulo, tá tudo certo. O primeiro código, que é a primeira aula, é o código A. Aceite que você é rico. Por que eu criei esses códigos? Quando a gente se encontra pessoalmente, você vai entender um pouco mais sobre o porquê que eu faço as coisas ficarem bem simples, mas eu coloco nomes que as pessoas ficam assim, meu Deus, o que é isso? O código A pra mim, ele é o primeiro de tudo. Aceitar que você é rico. A riqueza que você aprendeu na escola ou te ensinaram é uma riqueza de posse. É uma riqueza que é da identidade. A riqueza, ela tá em tudo. Tudo é natural. Só que se você não aceitar que você é rico, mesmo que eu te dê dinheiro, você não vai ficar e nem vai multiplicar. Depois você vai ver o código X nessa aula. O que é a treta? A treta é muito simples. Se você realmente quer prosperar, você precisa aceitar. Você não vai ficar rico, Deus não vai te abençoar. Ele já abençoou. Quando essa compreensão muda, aí você não imagina como o resultado também muda. Aceitar. Vou te dar um exemplo. O Darwin fala que você é primo do macaco, seu ancestral é o macaco. Deus fala que você é imagem e semelhança dele. Por que a galera gosta de falar de macaco? Para falar que você não é imagem e semelhança de Deus vivo, coisa nenhuma. Eles querem... O Darwin, pra você ter uma ideia, ele era conhecido como um assassino de Deus na geração dele. Ele era um menino de Deus, o pai dele morreu, depois uma filhinha dele de 10 anos morreu, ele grilou com Deus e falou, agora deixa que eu vou provar que esse cara não existe. Por quê? Por causa de coisa pessoal dele. E ele fez uma grande revolução falando que você é filho do macaco. Enquanto você ficar em dúvida em relação a isso, você não destrava esse código A, esse alfa, o primeiro código. Aceite que você é rico, ou seja, aceite que você é naturalmente imagem e semelhança dele. Você nunca vai ver pobreza em Deus, nenhuma passagem, nada. Tem gente que confunde pobreza, por exemplo, o jovem rico, o rico passar no fundo de uma agulha, do que entrar no reino dos céus. Quando você pega um contexto isolado de Bíblia ou de qualquer história e quer aplicar ele para todo mundo, você peca terrivelmente. Aceitar que você é rico é que você é imagem e semelhança dele. Alguém perguntou pra mim um dia, mas por que Jesus não foi rico? Eu falei, pobre ele também não foi. Só que você tem que entender uma coisa, ele tinha tesoureiro. Só que a missão de Jesus, em 33 anos e meio, era qual? Morrer por nós. Não precisa de muita grana pra morrer. É só sair arrumando confusão num monte de lugar, fazendo um monte de milagre e sustentando a galera que precisava. Só que aí você que não prestou atenção, esse Jesus que subiu a rampa de Jerusalém num jumentinho, ele vai descer, vai estar montado num cavalo branco e os olhos em chamas de fogo e vai governar as nações. Quem governa as nações é pobre? Vou te dar só uma dica, tá? O dinheiro que o Salomão tinha, que era trilhões, o homem mais rico que já pisou na terra, é trocado de uma negociação que Jesus vai fazer em um dia. Ele vai de fato governar as nações, politicamente. Enquanto você não aceita isso, você vai ser a escória de tudo, de sociedade, de amizades, de grandes grupos. Por que isso? Porque você não se enxergou. Qual que é o código, Titi? Aceite. Ponto. Não é crie. A gente não cria nada. A gente só baixa o download daquilo que já existe. Igual criança, baixa o download e pronto. Só que esse negócio de não aceitar cria uma competição sua com a sua alma. Cria uma competição sua com o seu propósito, que é o seu espírito. Por isso que Paulo fala assim, ó, carne milita contra o espírito contra a carne. É muito doido isso. Tem como você apertar o botão aí? Aceitar. Vai ser muito doido essas aulas, nesse modo. Muita gente vai ficar assim, o que esse cara tá falando? A é de aceitar. Escreve assim, ó. Aceitar é um ato omissivo. Ou seja, não combata. Não precisa criar, não precisa se esforçar, só não resista. Aceite, porque a prosperidade é natural e a pobreza é resistência. Aperta esse código aí. O aceite. É nóis, vai fazer as tarefas. E aí? Tá merda, hein, Pedro? E aí que é espetacular. Só aceite quem vocês são, quem nós somos. Imagem e semelhança do rei. Eu vi aí uma coisa que a gente já vem comentando há algum tempo. Você tem que ser para depois ter. Ser, fazer e ter.
o ser em primeiro lugar, né? Eu acho que fala um pouquinho aí disso. Quer comentar, hein? Caíram? Tô te ouvindo. Só perguntei se alguém quer comentar. Mas é exatamente essa contextualização. Ser, fazer e ter. O ser já está aí, já aconteceu. Já é teu. Como ele traz, né, Jesus já morreu na cruz por isso. Já foi crucificado. Então, você só precisa aceitar como ele coloca. O fazer, você precisa construir, você precisa gerar e a nobreza, gerar ações. a nobreza, Pode falar. e a nobreza com que ele fala dessa riqueza, né, Pedro? Não é a riqueza, a riqueza da alma que eu entendo, né? De estar ajudando pessoas, de fazer algo por alguém, estender a mão, esquecer de nós para lembrar do outro. Né? Exatamente. Eu vejo com esses olhos. Perfeito. O que mais, gente? Ô Pedro, uma das coisas que me chama a atenção é que ele sempre enfatiza, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E para que a gente possa realmente compreender e estar, né, na nossa cabeça que podemos ser, somos grandes, né? Somos parte do reino. É só a gente aceitar mesmo e entrar. Exatamente. Aquele velho ditado, todo mundo pede, né? E é como o Emerson colocou lá na mensagem, lá. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Exatamente. Então, e aí, quando ele fala, principalmente ele fala em morrer, né? O entendimento é tudo que a gente tem precisa morrer para sair alguma outra coisa. Você precisa matar uma ideia, você precisa uma semente, ela precisa morrer para ela se transformar num fruto, né, numa árvore, em alguma coisa. Uma ideia, você precisa matar ela para que ela possa ser transformada em um resultado. Então, o morrer não é literalmente o fim, mas sim o começo de um novo processo. Nascer de novo, né? Exatamente. O que vocês entenderam quando ele falou lá no comecinho sobre a questão do propósito de clarificar e trazer essa clareza de uma forma simples? E se a gente trouxer a parte da simplicidade, é o que a Sônia comentou, que é o que ele vem falando lá desde o começo já. Sim. Imagem e semelhança. Já aconteceu, tá tudo aí. Você não precisa criar nada. Você só precisa, igual uma criança, baixar o download. Né? Sim. O que vocês entendem disso? Abriu o áudio aí, Sócrates, se quiser falar. Quando ele fala que nós somos a imagem e semelhança, eu entendo que todos nós que acreditamos no Criador já temos a centelha divina dentro de nós. Já nascemos com a semente de grandeza. Então, na grande maioria, quando alguém tem um propósito ou quando deseja alguma coisa, a pessoa sempre diz assim: se Deus quiser, vai dar certo. Quem já ouviu essa frase? E esquece de se aquilo é a coisa certa a ser feita, já deu certo. Porque Deus quer que todos nós reinemos e prosperemos sobre a terra. Mas, em contrapartida, a gente não pode delegar a parte do fazer que cabe a nós para Deus. E, infelizmente, as pessoas delegam. Se Deus quiser, vai dar certo. E aí cruzam os braços e deixam a parte do fazer e ficam esperando que um raio lá de cima venha e resolva.
Mas não, eu penso que quando ele diz a parte da somos imagem e semelhança de Deus, nós já somos dotados de inteligência, capacidade, com todas a grandeza que a nossa mente tem, aquilo que ela pode imaginar, se ela imagina, ela pode realizar, porque está dentro de nós essa capacidade, e aí, por consequência, a gente só precisa agir, porque se não tiver ação, nada disso acontece. É isso aí, fantástico. Maravilhoso, obrigado pela contribuição. Hein? Sócrates, você ia falar? Deixa eu dar ver se eu consigo contribuir de alguma forma, né? Esse aceitar que ele fala aí é ter a fé, né? Ter a fé, aceitar, ter a fé e sentir que aquele ideal seu vai se concretizar, né? Ele fala diversas vezes imagem e semelhança, né? Então significa que todos nós, né? As pessoas são filhos de Deus também, né? São filhos de Deus. Então por isso que ela tem essa capacidade para realizar os seus intentos, né? Os seus propósitos de vida, né? É isso aí. Beleza? Show. E Obrigado. o mais perfeito, né, Pedro, é que é exatamente todos, sem exceção de pessoas, todos nós já estamos abençoados. A gente precisa só saber o grau dessa crença, dessa mentalidade, para a gente desenvolver e sermos realmente ricos, né? Em todos os sentidos. Perfeito. Diante da colocação do Sócrates, quando ele traz essa questão ali de atos, né? Como ele colocou, é o processo da visualização, né? A fé e a visualização. Quando você tem fé, você já acreditou que aquilo já aconteceu. E o que é isso? É essa visualização do futuro. Ainda não existe, mas você já tem ela em mãos. E assim como diz Zig Ziglar, se existe, né, esperança no futuro, existe ação no presente. Né? Isso é muito forte. Você tem uma projeção de futuro, se você tem uma perspectiva, se você tem um sonho, se você tem algo a alcançar, a galgar, significa que se você colocar ação, aquilo que você almeja, é certo que você vai alcançar. Né? E aí você vai precisar de várias coisas. Você precisa de conexão, né? Você precisa de ação, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Né? E aí você começa a juntar as pecinhas de tudo que vai sendo dito. E aí o exemplo que ele dá também é do quebra-cabeça. Aquilo que falta em você está no outro. Né? Então você precisa fazer, e aquilo que está às vezes sobrando em você, você entrega para o outro, e assim sucessivamente. Até você ir encaixando essas pecinhas, esse quebra-cabeça, para chegar aonde você almeja. O que mais, gente? Quando ele coloca ali, que a gente já comentou algumas outras coisas, mas só alguns pontos polêmicos, né? Ele diz assim, se não vai ficar rico, Deus não vai abençoar. Entenda que ele já abençoou. Então, é o que a gente já falou, mas também tem a outra parte que ele coloca aqui, que Deus vai governar de fato as nações. Enquanto você não aceitar isso, você vai ser a escória de tudo. Qual que é a compreensão de vocês nessa parte? Pedro, eu estava em dúvida desde o início do curso se ele coloca como um pré-requisito para a pessoa ser próspera a crença no Deus bíblico, no Deus que ele acredita. Eu queria a opinião de todos aí, qual a interpretação de vocês em relação a isso. Vou chamar os universitários, que têm um aprofundamento maior aí em relação a essa parte, e depois eu complemento. Ou alguém que queira se manifestar. Eu diria que
Bem, quando é levantada essa bandeira da crença, né? Eu não vou dizer da religião, porque a religião não vai dizer diretamente da crença. Mas quando é levantada a bandeira da crença, fica claro para mim, pessoalmente falando, que sim, ele tem uma pegada que está envolvida com a crença pessoal, e eu vejo que para quem não está bem alinhado, não é bem alinhado, para quem não está alinhado com a mesma vibração dele, vamos dizer assim, porque a mensagem tem uma vibração, tem uma conexão com cada um de nós, dá para nós o trabalho de ressignificar com base nas nossas crenças pessoais. Então, o Wilson responderia que sim, é necessário acreditar no Deus bíblico se você olhar do ponto de vista dele, se conectando com ele. Agora, se eu me conecto com a mensagem, aí eu acredito que não, que em alguns momentos em que ele fizer esse tipo de referência, eu vou precisar ressignificar para o meu ponto de vista, né? E, por exemplo, você para o seu. Mas eu vejo sim que aqui, e eu vejo isso como uma coisa boa, dá esse trabalho, né? De você receber uma mensagem, traduzir ela para você, olhar o ponto de vista do outro. Eu acho que é um trabalho gostoso aqui entre, né, esse questionamento que você levantou, mas é um bom questionamento. Eu diria que, respondendo a sua pergunta, que não é necessário acreditar no Deus bíblico para entender a mensagem dele, baseado nos resultados, baseado no trabalho que ele faz, mas é um bom trabalho que a gente tem aqui de vamos dizer assim, colocar um decodificador entre ele, nós e a mensagem, para que a coisa não se perca, né? Porque claramente alguns colegas, quando ele fala, por exemplo, sobre a palavra, levam para a palavra, né? Palavra bíblica. Alguns podem interpretar de outra forma, mas aí a gente está falando da interpretação. Então, para mim, não é necessário acreditar no Deus bíblico. Vamos ver se faria sentido para você, Wilson. Posso Só um pouquinho, falar? Ademar. Só um pouquinho. Tá. Veja se faz sentido para você, Wilson, que você está me dizendo que ele coloca Deus em tudo, isso? Não. O que eu tenho percebido é que ele, a base de tudo que ele está falando seria a crença em Deus. E aí, quando ele fala sobre que a pessoa está fazendo aquilo com um propósito maior e que no final, como conta na Bíblia, que Jesus vai descer para governar e tudo mais, eu entendi, pelo que eu entendi, ele passa isso como um propósito para a pessoa se orientar na vida dela, no caso. Tudo que ela fazer girar em torno desse propósito. Que o propósito, você está querendo dizer que é o reino, como ele coloca. Aquela questão de reino também, questão bíblica mesmo, né? Reino, servir a Deus, aquilo que é passado na Bíblia e tudo mais. Ok. Deixa eu só ouvir o Aldemar lá. Ó, eu deixo uma pergunta. Se não for para um bem maior, para que fazer? O porquê de fazer. Então, mesmo que não seja o Deus bíblico, mas que tenha um ser supremo, né? Alguém que a gente vá prestar contas no final. O ateu, por exemplo, eu acho que ele não sei, posso estar falando alguma bobagem grande, mas ele faz isso para quê? Para deixar para os filhos? Prestar
Ele vai prestar alguma conta para os filhos dele depois, né? O cara que não acredita em nada. E eu, mesmo assim, o cara que não acredita em nada, ele acredita em alguma coisa. Então, a pergunta que eu deixo é por que fazer se não tem para quem, né? Ou um porquê. Então, aí fica a reflexão. O que vocês acham? Bom, eu acho que eu posso passar uma visão por causa que eu tenho esse posicionamento, né? Eu acho que fazer pelo amor que você tem pelas pessoas à tua volta, pelos seres humanos como um modo geral, já é um valor enorme e suficiente para a pessoa pôr ação e a força em algo. Se esse algo vai beneficiar o coletivo, aí eu penso que não faz diferença se a pessoa vai acreditar num Deus, ou em outro, ou em nenhum. Lucas. Bom, a resposta que eu acredito que melhor pode te ajudar nesse momento, que é o seguinte: pessoas que não acreditam em Deus, ou pessoas que acreditam, pode sim ser próspero na Terra, porque a riqueza é uma coisa mundana. O que eu vejo é o seguinte: a mensagem central de Deus não é te fazer próspero e rico financeiramente. Eu vejo que quando ele aplica os conceitos bíblicos, ele está querendo tirar alguma lição do que ele aprendeu nessa caminhada. E quais os códigos que Deus deixa através do que ele promete fazer e o que ele faz para a nação de Israel e para as pessoas com as quais ele se comunica. Ele fala, olha, Deus gosta de movimento, porque é perceptível através do que Deus fala que essa é a característica que ele mostra. Mas a mensagem central do Deus bíblico, e a gente fala aqui do Deus, né, Jesus Cristo e por aí vai, né, o Espírito Santo e o próprio Deus Pai, não é de te fazer próspero e rico nessa terra, porque essas coisas são mundanas e elas vão ficar aqui. Então, assim, uma pessoa que é ateu, ela pode ser próspera? Pode, porque conquistar riquezas materiais não depende da sua fé, porque isso é mundano. A mensagem de Cristo é uma mensagem para a vida depois daqui. Ele está preparando as pessoas para depois acessar o reino de Deus, vai vir sobre a terra. Quando ele está falando, poxa, Deus vai vir e vai reinar, essa é a escatologia que a gente, como cristão, acredita. Então, isso nada está ligado com a tua prosperidade financeira nessa terra, tá? Então, isso é importante ficar claro. O que eu acredito que o Pablo ele quer trazer é, poxa, o que eu aprendi como cristão, ou quais os códigos eu peguei que Deus deixa na Bíblia, que eu posso aplicar isso na minha vida. Se Deus é quem me supre, se Deus é quem cuida de mim, como que eu posso fazer para acessar algumas coisas? Ele tenta ensinar isso de alguma forma, aplicar conceitos bíblicos a conceitos mundanos. Então ele faz esse jogo dos dois lados. O Pablo é um cara que se posiciona como cristão, então é natural que ele utilize termos cristãos para tentar explicar coisas que ele quer ensinar. Então, os ensinamentos, assim como o Otávio disse, ele pode ser para o ateu, ele pode ser para o cristão, ele pode ser para quem acredita em outros deuses, porque isso tudo tem a ver com as nossas práticas aqui nessa terra. E ele usa, claro, conceitos espirituais. Então, para quem é cristão, entende de uma forma. Então, assim, pô, a riqueza que eu tenho é de ser parecido com o meu Deus, cara, porque ele me fez parecido com ele. Tu leva isso de uma forma. Para quem não acredita nesse Deus, fala, cara, Deus entregou uma coisa importante para a Terra ou não, e aí cada um pode tirar o ensinamento que mais bem lhe cabe. Mas o que é importante a gente entender é que a mensagem central de Deus não é te fazer rico, não é te fazer próspero nesse sentido. É uma mensagem de cruz, é diferente. É o sacrifício de Jesus que é a mensagem central de Deus. Então, acho que é mais ou menos a ideia que eu quis te passar. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu acredito que tanto ateu, quanto cristão, quanto qualquer outro pode ser rico. Vi de pessoas que são muçulmanas, que têm petróleo pra caramba e dinheiro pra caramba, e vi de pessoas que acreditam em outros deuses e têm também fortunas aí. Então, não é uma condição para ser próspero. Eu concordo com o que o Lucas falou. Só que a gente nota uma pegada dele mais nessa parte do cristianismo, no caso, né?
A gente consegue notar isso por causa que é a crença pessoal dele. E uma última coisa, só um instantinho, uma última coisa. Isso não quer dizer que Deus não quer te ver próspero, entende? Apesar de não ser a mensagem central dele, não significa que ele não pode o fazer próspero. É mais ou menos essa a ideia que eu tirei, mas não é a mensagem central. Então, é isso, para concluir. Uma outra questão ali é que o curso em si ele não é para falar sobre religião, né? Pelo que eu entendi, é para falar sobre prosperidade de modo geral, pelo que eu entendi, né? Então a gente acabou falando sobre religião por causa que ele cita praticamente como base partindo da religião e indo em direção àquele objetivo que é o MDM. É que o fato é que você não tem como eu comentei, por isso que eu te perguntei, ele fala muito sobre Deus, né? Por que ele coloca Deus em tudo, né? E aí, quando ele fala Deus, subentende para alguns como Jeová, né? Para outros como Buda, para outros, enfim, é algo maior, que não faz parte dessa terra, que você acredita além dos seres humanos. Então, se entenda em qualquer linguagem. Para ele coloca como Deus em alguns momentos e outros ele usa Jeová. Ele usa as duas pegadas em relação a isso. Mas o fato é que não tem como tirar ele de tudo. Não sei se você me entende. Tudo que você vai fazer, ele está pautado em relação ao que veio da essência, que é a fonte, como ele coloca. O fato não é colocar ele em tudo, mas o fato é que não tem como ele tirar ele de tudo. Ele faz parte de tudo, ele é dono de tudo. Tá? Só para a gente poder ter uma dimensão também um pouquinho maior em relação a essa questão. Mas a gente não vai ficar muito nisso aqui, porque senão a gente se enrosca só nessa pegada e a gente não avança lá. Mas ficou a contento, por enquanto, Wilson? Eu acho que a gente poderia considerar de alguma maneira uma pegada teológica, então, no cerne do curso, a gente poderia considerar isso? Na realidade é assim, aquilo que se faz sentido para você é o que é. No meu ponto de vista, ele não tem uma pegada teológica. Ele traz conceitos que estão na Bíblia. E aí você vai para várias religiões que têm uma escritura pautada em relação a isso. Ele usa isso como parâmetro. Então, para nós, como cristãos, né, como o Lucas colocou e outras pessoas como se posicionou, a gente tem um entendimento por essa vertente, mas não significa que ele está trazendo assim. É o que faz sentido para o teu coração. Charles, abriu o áudio, você quer falar? Rapidamente. Wilson, te falo o seguinte, do que eu estou acompanhando aí, e não vou entrar nos méritos, eu já tive a oportunidade de conhecer outras religiões e em viagens, monges, nossa, talvez não tanto, quanto não fiz nenhum estudo teórico, mas eu tive a oportunidade de conviver com várias pessoas. Tirando isso, em todos os cursos que eu fiz, quanto mais você lê, eu não sei como que está o seu repertório de leitura, mas se você começar a ler livros como Napoleon Hill, como Tony Robbins, como cadê o próprio Segredos da Mente Bilionária, estou vendo se eu acho que o José Roberto Marx, que é do IBC, e aí você ouve Leader Coach, aí você vê Foco, aí você vê Poder da Ação. Cara, todos eles, o curso do que você está assistindo agora é uma repetição dos conceitos, e eu digo repetição, para mim, por conta das coisas que eu já vi. E está sendo fantástico. Por quê? Porque ele está falando a mesma coisa com um agregado a conceitos que ele traz aí bastante com relação à Bíblia. Ele está o quê? Se apoiando em outras ferramentas. E assim, você está mostrando, tem poder do universo, lei da atração, a energia positiva, crenças religiosas, leitura da Bíblia, tudo apontando para o mesmo lugar. Então, assim, tem para todos os gostos.
A questão é para que você tome ação, para que você comece a fazer, para que você comece a acreditar em você, para que você saia do ponto que você está e chegue para outro. Então, é o que o Pedro falou, que fizer sentido para você. Então, não tem, definitivamente não tem o viés teológico aí. Ele está utilizando uma ferramenta para apoiar os conceitos que são conceitos universais de prosperidade e que se conectam em todos os pontos, sem tirar nenhuma aresta, vamos dizer assim. Pelo que eu vi, até mesmo quando vocês foram, quando o Lucas foi falar, quando o Pedro foi falar, né? Falaram do ponto de vista que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ou seja, está implícita na afirmação da existência do Deus, no caso. Então eu vejo implícito de forma geral a proposição Deus existe, a crença em Deus. Mas eu acho também que a gente pode tirar aprendizados com as coisas que são expostas também, né? Inclusive a gente pode colocar vários exemplos no nosso negócio também, como aquele do Marechal, General, também a gente pode trazer para o nosso contexto do nosso negócio. Sem dúvida. É como eu comentei, né? Quando a gente fala, quando ele coloca o Deus, ele está usando aquilo que ele acredita. Mas se fosse um exemplo, um budista, estaria colocando como Buda, e não como Deus, né? E assim por diante. Então, é só uma terminologia que ele está usando dentro daquilo que ele acredita, que faz sentido para ele. Então, quando acontecer isso, só reescreva ou subentenda dentro do teu conceito, dentro daquilo que você acredita. Por isso que eu te perguntei que é aquilo que faz sentido para você. O Charles colocou aqui, creio que o conceito central do Pablo nesse tópico, independente da fé ou não, é que a pessoa professa seja o seguinte: aceite que você já é rico, nasceu rico, e o seu propósito maior envolve a sua crença nessa condição natural, o que não se traduz em uma questão de posse ou status. Maravilha. Show de bola. Obrigado, Gelson. E, como eu disse, só para a gente não poder se prender só nessa questão, a gente vai avançar, se for o caso, depois no particular, alguma coisa, a gente volta a trocar mais algumas ideias, tá bom? Então, para não ficar também preso muito ali. Mas acho que já teve bastante exemplo, bastante posicionamento aí, já dá para ter uma compreensão. E quando ele coloca aqui, aceitar é um ato omisso, ou seja, não precisa criar, você não precisa se esforçar, só não precisa resistir. Aceite, porque a prosperidade é natural, a pobreza é resistência. E o conceito de riqueza também é um conceito bem amplo também, né? Quando tem naquele livro dos Segredos da Mente Milionária, ele fala que as pessoas, geralmente, elas pensam em dinheiro quando falam em riqueza. E riqueza é muito mais do que isso, se a gente for ver, né? Conceitue para nós o que é riqueza para você. Olha, eu posso ver como riqueza o caráter de uma pessoa, o que ela faz em prol do bem-estar coletivo. Eu posso ver o amor que ela tem por uma coisa que ela está fazendo. Enfim, o conhecimento que ela tem. É bem amplo, né? Show. Conceitue para mim, Eduardo, o que é conceito de riqueza para mim, para você? Melhor dizendo, né? Se você puder contribuir. Eu? Isso. Para mim, eu vejo mais no sentido de prosperidade, né? Eu sou cristão, né? Não tenho problema de levar para entender a mensagem de acordo com o que ela está sendo dita mesmo. Assim, só não tenho o trabalho de transformar, né? Tipo, nesse sentido. Mas desde o começo, o que o Pablo tem ensinado dos conceitos bíblicos, dos princípios, de tudo mais, prosperidade para mim vem no crescer, né? No você
ser próspero na sua casa, na sua família, com o seu amor, você defender sua esposa, seus filhos, é você ter uma empresa ou um negócio que ajude outras pessoas, é você levar conhecimento, levar esperança para outras pessoas. Tudo isso para mim é prosperidade, é riqueza. Show, legal. Otávio, consegue falar para mim, para você, qual que é o teu conceito? Cara, o meu conceito de riqueza está muito vinculado a o quanto eu sou ou não, o quanto eu tenho ou não na minha mão a liberdade de escolher. Acho que quanto mais eu tenho liberdade de escolher, mais livre eu sou. Eu me diria por isso. Show. O que eu quis mostrar com isso, Wilson, é que cada um tem um entendimento. Como eu disse, é aquilo que faz sentido para si, né? Se você definir especificamente na etimologia da palavra, ela tem uma contextualização. Mas quando você coloca diante daquilo que você teve de vivência, de experiências passadas, talvez o conceito de algo seja diferente em relação, talvez não, sempre vai ser, pelo menos não vai bater 100%, né, aquilo que você acredita com o que o outro acredita. Você tem coisas que você viveu, experiências que te trazem e que não fazem sentido em determinados momentos para você. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Então, a riqueza para mim é respeitar, né, o posicionamento individual de cada um, diante daquilo que cada um sofreu, daquilo que cada um viveu, né, tanto da parte de alegrias quanto de sofrimento também. Então, é isso que traz como bagagem, como respaldo em relação a isso. Mas a parte principal também em relação a isso é entender que quando eu sou resistente a esse processo, né, eu acabo sendo, muitas vezes, omisso naquilo que eu preciso fazer. Então, eu preciso me posicionar. Assim como você se posicionou em relação ao teu pensamento, e está tudo bem, está tudo certo com relação a isso. Significa que tudo aquilo que você ouviu, você precisa absorver, aí vai se fazer sentido para você ou não. Mas o teu posicionamento para mim em relação àquilo que você acredita foi extremamente importante, porque mostra a grandiosidade do homem que você é. E independente do seu posicionamento, independente daquilo que você acredita, você se posicionou, você agiu, você se moveu diante daquilo que a gente tem aprendido aqui dentro. Se fizer sentido para você. Com certeza, eu acrescento que em relação a informações que eu recebi também, né, pode soar que talvez não tenha recebido informações sobre religião, mas muito pelo contrário, eu cresci num lar cristão, então eu tenho bastante contato. Era só em relação mesmo à percepção sobre o curso, né, sobre o que é passado no MDM. Tranquilo. Show de Tô bola. adorando Obrigado. esse Wilson novo aí, ó. Falante. Pois é isso que eu tô falando. É o que eu acabei de falar. A grandiosidade do homem que ele é. Quando ele se posicionou, né, diante do que a gente vem acompanhando, de não se pronunciar, ficar, né, com o áudio fechado e hoje colocando e defendendo seus pontos de vista, esse é o processo. Essa é a evolução que a gente está buscando, esse é o contexto que a gente está trazendo dentro da proposta desse curso que a gente está trazendo para vocês. E gratidão por trazer todas essas questões, esses levantamentos para nós aí. A Jane colocou: a riqueza é prosperar e transbordar. Minha identidade em unidade com Deus. Ok? Novamente, é o que faz sentido para cada um. É aquilo que está dentro do coração. Isso é o que importa. Show? Quer comentar alguma coisa? Pedro, parece que o Lucas está com a mão levantada. Não sei se... Eu acho que ele ficou desde aquela hora. Não sei se ele quer falar. Não, eu já falei já, obrigado, viu? É porque eu esqueci de abaixá-la aqui, mas era só aquilo que eu queria dizer mesmo. Show. Obrigado, gente. Ô Pedrão, queria até deixar, eu também fico feliz pela discussão, até pelo posicionamento também do Wilson. Todas as informações que o Pablo traz tem como o próprio Charles disse, vem de uma bagagem, de uma coletânea de
de ensinamentos que a gente encontra em vários outros lugares. Eu deixaria um ponto para se pensar que, ao contrário da opinião do Charles, eu acredito sim que tem uma assinatura teológica na mensagem, ou na forma com que ele trabalha, mas que isso não é um problema se do lado de cá eu faço as minhas conversões baseado no que eu acredito, gosto, escolho, e aí cada um toca o barco, vê o que quiser. Perfeito. Gratidão. As perguntas, então, em relação a isso. Aceitar é um ato omisso? O que você entendeu sobre aceitar que você já é rico? Você vai descrever sobre isso. Você realmente quer prosperar? O que você entendeu sobre riqueza? Como você vai ripar o seu cérebro para aumentar essa compreensão? Pegou o código? Essa semana transborde na vida de 3 pessoas de forma clara o que você aprendeu nessa aula. Tranquilo? Mais algum ponto em relação a isso? Só vou pedir que se alguém fosse pronunciar, que só fale rapidamente para a gente poder avançar no próximo lá. Beleza? Então vamos para a próxima aula lá. E aí nós vamos conversando. Código D, de decisão. Mate uma opção. E aí, Titinara, tamo junto. Você apertou o botão alfa aí, o A de aceitar? Tem que fazer as tarefas, senão você vai empurrando isso aqui com a barriga, viu? O código de hoje é o código D. É de Deus o código? Tudo é de Deus, só pra você saber. Ninguém conseguiu, ninguém hackeou ele, nada disso. Tudo tá debaixo da soberania dele. Só que o código D é decision, decisão. O que é decisão? Decisão é matar uma opção. Se dentro dessa aula de poucos minutos você conseguir pegar o que eu tô para te passar aqui, você vai destravar uma coisa muito louca. O que é? Essa parada de matar opções rápidas. Eu falo para todo mundo, nossas tomadas de decisões, elas precisam ser algoritmos. O que são algoritmos? São testes com precisão que eu vou criando e criando rotas mais rápidas no meu cérebro. Por exemplo, Instagram tem algoritmo, e Facebook, e todas essas coisas da computação tem para ser mais rápido o processo. E aí, essa parada de decisão é o seguinte: por que as pessoas são confusas ou indecisas? Porque elas, de novo, não apertam aquele botão do A, não aceita, e elas vivem com necessidade de aprovação, elas vivem com um tanto de bloqueio que não faz sentido. Então veja só, se você apertar esse botãozinho do D, decidir, você vai ter que matar coisas. O que é essa parada? Eu te falo rapidamente. Decisão vem de sídio. Olha o que é sídio. 3 palavras que eu vou mexer com você. Suicídio, matar-se. Quando eu me mato? Quando eu acho que todas as opções acabaram, sendo que eu sou um cara que tem que matar a opção, nunca apagar o criador da opção, que sou eu. Genocídio, quando eu não conseguir resolver um problema cultural com um povo, eu vou matar um povo. Geno é povo, cídio é matar. Suicídio é matar-se, genocídio é matar um povo e homicídio é matar alguém. Não mate ninguém, nem você, nem a si mesmo, nem o outro, nem o povo. Mate opções. É nisso que você tem que entender. Então esse D é muito importante porque vários de vocês não poderiam estar aqui, mas tomaram a decisão. Melhor decisão da vida, eu vou te falar por quê. Não é porque tá comigo não. É porque era pra você estar medroso debaixo da cama por causa desse momento que o país e o mundo tá passando. Mas o que aconteceu? Você virou e tomou uma decisão. Vou cair para dentro. Isso mudou seu ânimo. Várias pessoas têm mandado cartas para mim que saiu de depressão, que começou a faturar e não era para estar faturando nada. O que está acontecendo? Uma decisão que levou a um resultado. Pablo, eu que não estou fazendo isso. Continue firme. Alguma coisa está errada e nós vamos corrigir isso aí ao longo do tempo. Você entende ou não? O que é essa parada de decisão? Se você for uma pessoa indecisa, eu vou te dar uma tarefa aqui. Você vai pegar as 10 próximas tomadas de decisão e vai escolher a pior. Se tiver opções, você vai escolher a pior. Como assim? Eu quero comprar uma blusa roxa ou rosa. Qual que você não quer? É roxa, né? Você vai escolher a roxa. Eu vou no Burger King ou eu vou no Girafas? Você não vai querer trocar o Burger King por Girafas. Nada contra um, nem a favor do outro. Mas você vai escolher o Girafas, que é o que você não quer. Então você vai escolher coisas de cara. Aí você vai falar, mas por quê? Tem uma coisa no numeral 10. O 10, ele significa responsabilidade. O que é isso? Quando você repete 10 vezes uma besteira, seu cérebro já trava ele falando assim, larga, você é imbecil. Por que eu tô te falando isso? Fiz isso com várias
vários clientes, fiz com a minha esposa, fiz comigo. Você tem que ver a velocidade de tomada de decisão que eu tenho hoje, que ela também tem. Uma vez eu falei pra ela assim, ó, entra nessa loja aqui, era uma cliente minha, eu falei, ó, você vai entrar nessa loja, você pode comprar ela inteira se você quiser. Só que eu não aceito, você não vai trocar nenhuma roupa. Dali por diante a Carol ficou uma mulher tão decidida que é assombroso. Ela não comprou tanta roupa, mas ela falou, eu quero ser uma pessoa que não precisa trocar. Ela deu uma sofrida, que ela queria, tinha uma mania de não ficou bom. Eu falei, você vai tomar a decisão antes. Só que eu tinha treinado ela tomando decisões erradas primeiro. O que que o cérebro aprende? Anota aí, o cérebro, é chocante isso, o cérebro só aprende no erro. Alguém fala, não, eu aprendo no acerto. Não aprende, você aprende no erro. O acerto é resultado do aprendizado. Sabia dessa não, né? Você nunca vai ver uma criança andando, assistindo o outro andar e chegar e sair andando. Ela vai cair. Quando ela andar, ela vai estar dando o resultado do aprendizado, que foi o erro. Pega essa, então decida. Meus filhos pequenos sabem disso, eles vão fazer as coisas, eles falam, me dê as opções. Mato essa, essa e essa. Então ficou com essa. Mata a opção de preguiça, de procrastinação e vai fazer a tarefa. Fechou? Tamo junto. E aí? Onde vai começar, ó, o assassinato, hein? Eu acho que no início dessa aula ele corroborou aquilo que eu e o Otávio falamos. E aí depois sobre a teologia, né? E aí depois ele falou sobre decidir e acertar e errar, né? E aí eu me lembrei daquela aula que ele fala sobre não repetir os mesmos erros, né? Então, a partir do momento que a pessoa toma uma decisão, se ela focar em não repetir os erros que ela vai cometendo no meio do caminho, com certeza o resultado dela vai ser um sucesso também. Show, perfeito. Vamos pegar o exemplo do cara que criou a lâmpada, não lembro o nome, Thomas Edison? Não foi isso? Isso. Então, quer dizer, se ele tivesse parado no primeiro momento em que ele tivesse errado, ele não teria construído a lâmpada. Então, foram, segundo, né, as histórias, cerca de 1000 erros aí para ele chegar até no formato. Então, ele pegou uma raiz de melancia, pegou um cabo, não sei das quantas, pegou alguma coisa, até achar um condutor que fosse satisfatório para poder gerar a incandescência da luminosidade de uma lâmpada. Então, o que isso significa? Ele, a partir do momento que ele colocou, vou usar o exemplo mais cholo aqui, como eu coloquei, o talo de uma melancia, ele colocou a primeira vez, lá, vamos dizer, foi o primeiro teste dele. Você acha que lá com 500 ele ia colocar de novo a melancia, o cabo da melancia lá, a raiz da melancia? Não, ele já sabia que aquilo ali já não funcionava. Então, vamos dizer que, hipoteticamente, ao invés de colocar o cabo da melancia, ou a raiz da melancia, ele colocou a raiz de mandioca. Entendeu? Então, quer dizer, ele não repetiu o mesmo erro. Ele foi na base do teste, errando, até acertar. E aí, hoje, graças a ele, todos nós conseguimos ver as nossas carinhas aqui devido a essa luminosidade que tem aí, né? Para a gente poder usufruir. Show de bola. O que mais, gente? Decisão é a palavra que a gente mais ouve no sistema educativo. Todo mundo fala decisão, o tempo todo. Eu, por um tempo, tive raiva da palavra decisão, de tanto que eu ouvia. E até que eu fui, talvez, entendendo os vários sentidos que a palavra decisão pode ter para mim, né? E o que um empresário do nosso segmento quer dizer com decisão, às vezes. Então, eu vejo que a decisão dentro do nosso projeto e dentro da nossa vida toda, né, é responsável por tudo que existe hoje, né? Se olhar em volta aqui, tudo é decisão, o fruto dela. Exatamente. O decidir geração, né? Gelson, cara louco no tradicional. Ninguém te orienta a decidir pela pior opção. Seguindo essa lógica, muita coisa seria diferente. E para destravar na porrada cerebral. O que ele está ensinando é como a nossa mente funciona. A nossa mente funciona por base de repetição.
o que ele entendeu, né? E o que ele colocou como exemplo foi que a partir do momento que ele foi errando, ele aprendeu, ele destravou na mente dele uma forma onde ele tem hoje uma forma de tomada de decisão, um gatilho muito rápido. Enquanto alguém fica titubeando para tomar uma decisão, ele bota duas opções e escolhe. Então, quando ele foi pelo erro, ele aprendeu a olhar aquilo que é o pior. Se ele entende que aquilo é o pior, é fácil para eu olhar para a outra e decidir pela outra, porque eu já identifico o que é pior para mim. Então, é só uma metodologia de como ele colocou, né? Esse é o meu entendimento. O que vocês pensam sobre isso? Perfeito, Pedro. E esse exercício ele colocou para pessoas indecisas, né? Para que saia de cima do muro e escolha. Tanto é que deu exemplos bem corriqueiros, assim, roupa, lanchonete. Eu acho que o Burger King é melhor, mas eu estou em dúvida. Então vai no pior. Por quê? Porque tão importante quanto saber o que você quer é saber o que você não quer. Porque da próxima vez, você vai falar, pô, mas aquele lanchinho tava ruim, viu? Eu não vou mais naquele. Você já elimina uma opção, você mata a opção. Então, esse exercício já vai trazer uma clareza para você e você não vai ficar na dúvida, né? Boiando ali na alienação. Vai e decide, esperando condição, que nem a gente falou ontem. Eu aceitei porque na condição ali é o que me deram. Não, pô, você tem que matar. Essa opção já era para estar morta já. Você tem que decidir. É nessa parte aí que eu peguei. Exatamente. Eu não lembro com quem ontem que eu comentei, que falou assim, mas alguém já foi comentar e aí eu não abri o áudio, não lembro agora, é muita informação. Mas alguém foi... comigo. Foi com a Karina, né? Tá certo. Eu estava tentando lembrar aqui, estava olhando os nomes aqui para achar. Então, é exatamente esse processo. De, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu interrompo? Será que eu não interrompo? Será que eu coloco a minha opinião? Será que eu não coloco? Então, quando você fizer esse exercício nesse formato, você, quando bater alguma coisa, que você tem duas opções, você já consegue ter essa clareza daquilo que é o pior e daquilo que é o melhor. Quando você doutrinou a tua mente para enxergar o que é pior, fica fácil, porque aquele ali eu já descarto. E aí vou para a opção que me resta. Exato. O que eu ia dizer sobre isso tem bem a ver o que já disseram, como estão dizendo. Que o fato da gente errar, o erro serve para você aprender a como não fazer, o que você não deve fazer para chegar naquele objetivo. Cada vez que você erra, é um degrau a menos para você alcançar o que você quer. Show, exatamente. Mas aí a gente também tem que tomar cuidado, já aproveitando que a gente está nesse assunto, de cair numa coisa chamada dicotomia. Eu não vou especificar o que é dicotomia, vocês procurem depois, tá? Vou deixar na curiosidade, mas vou dar um pitaco aqui para vocês entenderem. Vou dar um exemplo como o Eduardo falou. Eu vou lá. Vamos pegar o exemplo que ele colocou lá. Eu vou no Girafas ou eu vou no Madeiro, como ele colocou? Valéria, você ia para onde? Culpa entre os Girafas e Madeiro. No Girafas. No Girafas. O que eu fiz quando eu falei isso para a Valéria? Eu enxuguei as alternativas dela. Com certeza, eu tenho aqui, pelo menos aqui em Curitiba, tem um Au-Au, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho outras opções. Mas eu determinei para a Valéria duas coisas. Por isso, dicotomia. Então, quando você faz isso para o teu filho, você já está dando duas opções. Você não está abrindo o leque. Então, quando você ensinar para o teu filho que quando você der duas opções, ele vai perguntar, mãe, mas não tem uma outra opção, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, você abre opções, você abre a mente dele para outras coisas. E a gente sempre, não vou dizer a gente, mas na maioria das vezes, nós caímos na questão da dicotomia. As pessoas sempre chegam com duas opções para você. Você quer isso ou quer isso? Você quer o azul ou quer o amarelo? Mas por que não pode ser o vermelho? Entendeu? Maravilhoso, Pedro. E por isso que eu falei da condição. Exatamente. Se você tiver uma visão mais ampla do que você decidiu, das opções que você matou,
Você não vai precisar cair na dicotomia e nem na condição ali que é apresentado no momento, né? Você já tem sua decisão forte já, né? Exatamente. Eu não ia falar, mas já acabei falando ali. Mas pesquisem, né, como está escrito lá no dicionário o que significa dicotomia. Legal? O que mais, gente, nessa parte aí? Quando ele coloca ali a questão do suicídio, genocídio e homicídio, quem pode discorrer um pouquinho para nós sobre isso? Alguém pode comentar alguma coisa aí? Será que nessa parte a gente pode trazer pro lado do relacionamento? Quando a gente faz alguma coisa negativa, praticamente a gente mata o relacionamento com determinada pessoa, ou se a pessoa, ou com um determinado grupo de pessoas, no caso do povo, que ele fala do genocídio ali, né? Ou então até mesmo as pessoas que não buscam o autoconhecimento, elas estariam matando o relacionamento consigo mesmo, no caso. Será que daria para a gente trazer pro lado do relacionamento essa parte? Sim, dá para ser colocado sem dúvida. O ato de decidir não fazer nada é uma decisão também. E aí, talvez, essa ação de você não fazer nada, como você colocou, pode matar um relacionamento. Né? Você não agiu perante uma situação, você foi omisso, né? E aí gerou um resultado em relação a isso. Ele fala não matar outras pessoas, não matar um povo e não matar a si mesmo, né? Eu acho que dá para pegar por esse ângulo aí do relacionamento ou consigo mesmo ou com os demais, se tem em caso. Isso mesmo. O que mais, gente? Pedro, posso falar rapidinho aqui? Claro. Você matou o código, né? A meditação ficou péssima, desculpa, pessoal. Boa noite a todos. Você matou o código, né? Porque se a gente for observar bem, ele até fala isso, né? A nossa vida, na realidade, no dia a dia, no cotidiano, na prática, a gente acorda com menos, aliás, com muito mais de 2 opções. Nós temos, muitas vezes, à nossa frente, no mínimo, umas 10 opções, né, para tomar uma decisão. Né? Mas o que ele nos coloca é que a gente precisa aprender, trabalhar o nosso cérebro, a tomar decisões nas coisas que são rápidas, simples, para, como se diz, exercitar o nosso cérebro, nos treinar para tomar decisões difíceis e complicadas também. Eu acho que ele tá dando para a gente eu creio que ele está dando para nós essa pista de se a gente atua dessa forma ou se esforça o bastante para atuar dessa forma, nas coisas simples, nós aprendemos e vamos treinando o nosso cérebro de tal forma que, quando nós estivermos diante de uma situação para tomar decisões rápidas, né, que eu acho que o lance é esse, entre coisas mais sérias, que tem um envolvimento maior, né, de maior seriedade, o nosso cérebro vai estar treinado e vai tomar as decisões mais rápidas e também vai estar apto a fazer correção de rota caso aquela decisão que nós tomamos não teve o resultado adequado, né, no sentido de, olha, poxa, eu vou corrigir porque eu decidi por isso, mas está errado, vou voltar naquilo. Né? Então, eu percebo isso. O cuidado que eu penso que a gente tem que ter, porque
a nossa sociedade, volto a falar, o sistema do qual nós somos fruto dele, infelizmente, né? Alguns conscientes, outros não. O sistema de ensino que nós temos é um sistema que vai nos ensinando exatamente o oposto disso. Por exemplo, quem nunca... vou pegar aqui um exemplo muito simples, que pelo menos a cada 2 anos todos nós passamos por ele. Num processo de eleição, né, para cargos políticos, públicos, quem nunca disse assim, vou votar no menos pior? Né? Porque as pessoas que, vamos dizer assim, têm uma mente também voltada para o mal, entendem dessas coisas também. E tendem a querer usar isso contra de maneira negativa para manipular as pessoas. Então, é por isso que a gente precisa aprender que existem essas técnicas, existem essas situações, para a gente poder se identificar como, em determinado momento, agente de mudança e, em determinado momento, como pessoas passivas na mudança. A gente vai estar em algum momento nesses 2 ângulos da situação. Então, eu percebo que a gente precisa aprender isso, porque isso existe também. A gente é treinado a fazer escolhas ruins, porque isso favorece quem quer agir de forma negativa também. Mas a gente tem que pegar isso pelo lado positivo. Eu entendo que é dessa forma. Exatamente. Por isso que o que a gente está fazendo aqui é, né, a educação proibida. Por quê? Porque faz a gente pensar. Né? E quem está, principalmente, como você citou, na parte dos governantes, ele não quer um povo que pense, ele quer um povo realmente alienado. Um povo que ela coloque uma opção na mesa e você tem que engolir aquilo goela abaixo. Só que se nós entendermos que com unidade, então a força que o povo tem se juntasse, não existiria governo ruim, né? Porque quem determina quem está lá somos nós. O problema é que a população não está em unidade, está em união. Por quê? Porque isso já é uma doutrina lá de trás que vem enraizada, baseada na nossa educação, como você colocou. É por isso que eu disse que o cara é louco, né? Mas quando eu falei, eu estava falando louco, elogiando mesmo, no bom sentido. Né? Sim, porque sim. É uma loucura para quem não consegue, tem dificuldade de perceber essas nuances. Hoje mesmo, no meu trabalho, eu estava conversando com uma moça que, por acaso, já está decidida, vai se cadastrar aqui agora no dia 1º de junho, quer se tornar empresária no negócio, mas a gente estava conversando sobre isso. Ela é engenheira, formada, engenheira civil, formada no meu trabalho tradicional, e a gente estava batendo um papo exatamente nisso. O ponto era exatamente esse. Com base nisso, nessas coisas que a gente vem conversando aqui, como é difícil muitas vezes você levar esse assunto para as pessoas que estão com a mente travada. E a gente precisa se treinar, aproveitar esse momento aqui como um momento de caserna, né? Caserna, para quem já serviu o exército, é aquele momento onde você se retira para treinar o que você vai fazer quando você estiver num ambiente diferente da caserna. A gente não precisa aprender com isso, por isso que esse debate, esse diálogo que a gente trava entre nós aqui, expondo ideias e pensamentos que são bem divergentes às vezes, e isso é bom, essa diversidade ela é positiva, porque é isso que vai nos treinar, de uma certa forma, a gente atuar quando estiver conversando com as outras pessoas, num ambiente, vamos dizer assim, externo ao que a gente está tratando aqui. Obrigado, Pedro, um abraço. Imagina, obrigado você. E aí eu vou, em cima disso que você falou, vou usar o exemplo do Eduardo e do Rodrigo que está aqui, que fazem parte da mentoria também, e hoje estão tendo, né, estão acompanhando junto com a gente essa oportunidade de estar aqui nessa discussão. É exatamente isso, nós estamos usando luz daquela galera que está lá, porque a galera que está lá, o que acontece? Só está ouvindo e está colocando goela abaixo. Então, o entendimento dela é o que ela tem e o que ela ouviu. Então, são 2 pontos que ela tem em mãos. Aqui, pelo menos, nós temos 24 diferentes. Né? Alguns concordam entre si, outros não, e está tudo bem. Né? Então, essa riqueza que a gente tem aqui realmente é fantástica. Bom, a gente já não podemos já colocar nessa questão, mas nós já somos diferenciados pelo sistema que a gente já vem. Né, pelos livros que a gente lê, que a gente discute, pela forma como a gente já vem buscando esse autoconhecimento. Né?
Mas existem sim outras pessoas, como o Eduardo e o Rodrigo lá fora, que estão buscando com isso. E aí entra na questão da tribo, né? Se identificaram com a tribo, se identificaram com a linguagem, se identificaram com a pegada, e aí estão aí junto acompanhando. Então, gratidão para o Eduardo e pelo Rodrigo, que estão aí, que fazem parte da mentoria e que estão acompanhando junto com a gente aí. A Adriana colocou aqui sobre alimentação, nós temos 227 decisões por dia. O que é? Desculpe, meninos, pode falar aí. Então, só estava agradecendo aí. Obrigado. Imagina. Aí. Obrigado a vocês. Eu agradeço, Já, obrigado. Falando da decisão, eu creio que ele queira também atiçar a gente, mostrar que a gente aprendeu a tomar decisões erradas. Até mesmo lembrando a dicotomia que você foi falando. Então, a gente é induzido por tudo. Até no seu dia a dia, tomar decisões erradas. Então, ele quer que você aprenda a tomar a sua própria decisão. Nesse sentido de aguçar ali e parar de seguir aquelas opções que estão na sua frente, simplesmente, e parar para ver, não, peraí, eu posso realmente fazer totalmente diferente. Quando ele citou lá os lixos de comida, eu falei, não, vou comer nenhum desses, vou tomar uma água com gás. Então, assim, lógico que eu já estou acostumado, eu já sabia da pegadinha dele. Mas eu acredito muito que ele fez essa provocação, assim, para mostrar que, tipo, exatamente, a gente vai errando e tomando consciência, né? E também já fiz muito isso. E assim a gente vai aprendendo. Obrigado. Maravilha. Obrigado a você por compartilhar. E a intenção de fazer 10 vezes, repetir aquela questão negativa, é exatamente para você começar a observar isso. Porque cada vez que você toma uma decisão, você começa a prestar atenção. E aquilo que você faz em coisas simples, você faz em coisas grandiosas. Aquilo que você faz em coisas pequenas, você faz em várias outras coisas. Então, por isso que existe uma máxima na PNL que o sucesso e o insucesso não deixam rastros. Então, você quer saber se uma pessoa vai ter sucesso? Só prestar atenção naquilo que ela fala, em como ela se pronuncia, em como ela age. Você quer saber se a pessoa não vai ter sucesso? É só prestar no tipo de linguagem e como ela também se posta. É muito fácil de você perceber aonde uma pessoa vai estar nos próximos 5 anos. Ah, Pedro, é evidente? Não. É pelas atitudes, pela pronúncia, pelo posicionamento, pelo tipo de linguagem. Tudo isso é perceptível. Então, quando você entende esse processo, você começa a prestar atenção, você começa a ativar, que foi o que o Gelson usou hoje, né, na conversa com a engenheira lá, como ele colocou. Então, ele começa a prestar atenção nos assuntos, na linguagem, como o pessoal fala. Se você parar e ficar olhando a conversa de um e de outro, você começa a analisar postura, linguagem verbal, várias coisas você começa a captar e você começa a entender como ela funciona. Por isso que, novamente, eu destaco, o que a gente faz na EMA não tem nada a ver com produto, tem em entender como as pessoas funcionam. E é isso que a gente faz. O que mais, gente? Nessa Pedro, parte aí. Tomando um pouquinho que o Diels falou e o Rodrigo a respeito de decisão, e treinando o cérebro, até que o Pablo falou, a gente assistiu um pedaço de uma live do Pablo, ele fala que o nosso cérebro ele foi criado para sobreviver. Ele não quer tomar, ele economiza energia, né? Não quer gastar energia, exatamente. Isso, então ele toma a decisão mais fácil. Aí no caso dele, quando ele deu as opções para a filha dele, ele falou assim, pô, eu vou comprar todas as roupas, depois eu vou ter problema para trocar. Aí o cérebro dela começou a ser treinado para economizar aquela energia. Imaginando, eu vou ter que voltar, gastar energia lá, mudar de decisão para fazer a troca. Então, com os erros, infelizmente a sociedade às vezes fala que o erro é um castigo, nos julga mal, mas no caso dele, ele considera o erro como um aprendizado, né? Então, vai fortalecendo o seu cérebro para tomar as decisões e para uma decisão a ser seguida aí. Exatamente. Show de bola. Se alguém quiser falar mais um pouquinho, só vou revisar as perguntas para a gente poder ir encerrando ali daí. Pedro, pode falar. Só para eu terminar, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi aqui antes, acho que vem a calhar.
Nos livros Napoleão Hill, Pense em Riqueza, Mais Perto que o Diabo, ele informa que as pessoas mal-sucedidas, né, demoram muito para tomar decisão, e depois que tomam uma decisão, nos primeiros insucessos, eles trocam. E ao contrário, as pessoas bem-sucedidas, elas têm um propósito definido, né, um desejo ardente, e aí depende muito do livro que está lendo e da pessoa também, e que seguem naquilo ali, independente dos problemas, e contorna o problema, e busca solução, e busca networking e tudo mais. E uma coisa que eu vi referente a isso, foi até o Mário Sérgio Cortella falando, se eu não me engano, o que acontece com as pessoas indecisas? Normalmente, quando a gente escolhe uma coisa, a gente conhece todos os prazeres e desprazeres daquele caminho. Todos os sucessos e uns insucessos. E muita gente fala, pô, eu tô aqui trabalhando, deveria estar na fazenda, deveria não sei o quê. Só que aquela outra opção, você nunca imagina os insucessos. Você não tem como saber os imprevistos da outra opção que você não escolheu. Então você vai sempre ficar achando que é um mar de rosas, mas se você tivesse galgado outro caminho, também teriam problemas e outros insucessos e outros dessabores que você teria que passar por aquilo, entendeu? Então, fica a reflexão. Eu acho que a primeira vez que eu escutei isso, eu refleti muito sobre isso. Isso, com certeza, me ajudou a ser mais decidido, pelo menos no aprendizado. Sem dúvida. E quando a gente se compara, a gente entra num estado profundo de dor, né? Literalmente, a gente entra na morte, porque é realmente dolorido, é cruel consigo mesmo, né? É um sadomasoquismo, aí, vamos dizer assim, quando você se compara com o outro. Jamais olhe para a grama do vizinho e imagine que ela é mais verde, né? Assim como ele conquistou aquilo ali, ele teve os seus, né, seus prós e seus contras em relação àquilo. E se ele tem, você também tem a capacidade de ter. Então, não olhe com uma cobiça, mas sim como você realmente pode também conquistar aquilo. Sempre buscando algo melhor. Show de bola. Nas perguntas aqui, então, mate uma opção de forma rápida. Quais as opções que você matou desde quando começou a mentoria? Faça uma reflexão aí. O cérebro só aprende com o erro. E o acerto é resultado do aprendizado. Se você é uma pessoa indecisa, vai pegar as próximas 10 tomadas de decisão e vai escolher a pior. Anote como foi a sua experiência. Qual decisão você tomou desde que começou a mentoria que mudou a sua vida? Olha aí, decidir e já estar aqui já é uma grande decisão, né? Quanta coisa aí, né? Quanta mexida aí está sendo feita. Você já vive os resultados dessa escolha? Se não vive ainda, acalme seu coração, tem tempo para cada um. Certo? O que mais vocês querem colocar, gente? Mais uns 3 minutinhos aí. Já vão abrindo os vídeos aí também, para a gente poder tirar uma foto. E eu queria, assim, de coração, parabenizar hoje o Wilson. Eu sei o quanto, talvez, não vou dizer que com toda certeza, mas o quanto foi de dificuldade para você poder se expor hoje, Wilson. Porque eu também sou uma pessoa bastante tímida, mas aprendi a vencer esse obstáculo. E não foi fácil. E eu sei o quanto você deve ter brigado consigo mesmo aí, para você poder colocar hoje os teus pontos de vista, e ainda assim um tema bastante polêmico, mas foi forte, foi decidido em cima daquilo que você tinha de ponto de vista e defendeu aquilo que você acredita. Então, eu quero, formalizar aqui os meus parabéns, a minha gratidão, porque o que você fez mostra que o que a gente tem feito está fazendo sentido. Você realmente é um exemplo de tudo isso que a gente está vivendo. Então, obrigado por você fazer parte disso, obrigado por me permitir fazer parte e viver isso junto com você. Obrigado, Pedro. Nossa, realmente foi bastante difícil de eu expor, né, esse outro ponto de vista. Eu estava observando desde o início do curso e aí hoje eu resolvi fazer essa pergunta, né? Já era uma pergunta que eu estava aguardando. Então, acho que tu, até por ser tímido igual eu já me falar sobre a tua história também, eu acho que tu sabe como é que é, né? Então,
foi difícil, mas aí depois que eu falei, eu me senti mais seguro para expor a minha opinião aqui. Obrigado pelas palavras. Gratidão. Gratidão, meu irmão. Obrigado, obrigado. Quem mais vai aparecer no vídeo aí? Habilitem aí pra gente tirar uma foto. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Gratidão a todos vocês também, né? Só fiz um ênfase em relação ao Wilson, né? Porque eu sei que realmente foi uma vitória para ele, para poder fazer isso. Mas a gratidão é recíproca a todos vocês por fazer parte disso. E cada um na sua essência, cada um com o seu jeitinho, né? Ensina e ensina muito. Então, aprendam a modelar aquilo que é bom nos outros e deem aquela pitadinha, né, do teu jeito e transforme. Né? Uma das coisas que eu ouvi hoje é, dentro daquilo que a gente vê pela internet, copiem tudo que vocês acharem que for necessário, mas coloquem a sua essência, coloquem aquilo que é de vocês, que é só vocês que têm. Tá? Pode ser cópia, não é Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+V, mas é Ctrl+C, ajusta e manda ver o que precisa ser feito. Porque tudo já está aí, né? A gente só precisa realmente agir para poder construir isso. Legal? Fantástico. Quem tirou foto aí também, depois posta lá. Beijão para vocês, fiquem com Deus. Beijo, boa noite, até Deus abençoe. Sexta, né? Lembrando que amanhã a gente não tem. Amanhã a gente tem um Mastermind às 8h30. Esse Mastermind vai ser... O Charles vai postar lá para vocês. Vai ser noite, um cara pessoal. que vai trazer uma coisa sobre ansiedade amanhã. Oh, Tá? que ótimo. Legal. Vai ser bem legal. Beleza? Maravilha. Falamos, Boa noite, então. gratidão. Boa noite. Sexta. Boa Deus noite. abençoe. Tchau. Valeu, um abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite.